Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a partir de agora começa a sua aula favorita, galera. Bom, hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante, que é de um conteúdo de muito fácil entendimento que vocês vão adorar, que é sobre o feudalismo, que é a continuação da nossa última aula. Mas antes, eu quero mostrar para vocês o meu novo uniforme. Não sei se você percebeu, né, galera? Eu só vinha de preto, agora eu estou com o uniforme da Mediação Tecnológica aqui para dar aula exclusivamente para vocês. Então, presta bem atenção e vamos recapitular o que nós vimos na última aula para a gente entender o que é esse feudalismo, certo? Então, vamos lá. Bom, nas últimas aulas, pessoal, eu havia falado para vocês que o Império Romano do Ocidente, ele cai, ou seja, ele é invadido no século V depois de Cristo, graças à chegada dos povos germânicos que vão vir lá do norte da Europa. Lembrando que esses povos germânicos, eles são os povos bárbaros, são os povos invasores. Mas, professora, por que é povo bárbaro? Porque os romanos falavam que todo mundo que vem de fora, o estrangeiro, e qualquer pessoa que não falasse o latim e que não tivesse a mesma cultura romana, eram povos bárbaros, pessoal, povos sem modos. Então, esses povos que são os godos, anglo-saxões, que estão vindo de fora, eles vão receber esse nome pejorativo, mas vão ser chamados de bárbaros, que posteriormente vão ser chamados de povos germânicos. Lembrando que esse povo, ele vai chegar primeiramente de forma pacífica. Então, o Império vai abrir as portas, pode entrar, só que depois vai vir aos montes e o Império não vai mais conseguir frear esta invasão. Por quê? Porque o exército romano, ele está enfraquecido, graças a toda essa corrupção, a fragmentação do poder, porque eu não sei se você lembra que nas últimas aulas eu falei o seguinte, que o imperador, hoje ele podia ser imperador, mas amanhã não. Tudo dependia do acordo que ele fazia com o exército. Se o exército o apoiasse, ele continuava imperador. Se o exército não apoiasse, o exército mesmo daria um golpe e colocaria um outro imperador no lugar. Então, essa instabilidade política gerou essa crise política e econômica dentro do Império Romano do Ocidente. E fez com que os germânicos chegassem e não tivessem nada que pudesse frear. Lembrando que esses povos, eles estão vindo do norte, fugindo de alguns povos inimigos e eles também estão procurando terras férteis. Lembra que eles estão vindo do norte, lá é muito gelado. Então, em Roma, a terra era mais fértil e, além disso, a população germânica estava crescendo. Eles precisavam se alimentar, eles precisavam de um lugar para morar. E Roma foi o lugar escolhido. Eles foram aos montes e não deu para os romanos. Eles perderam essa batalha e a única saída que tinha era ir embora da cidade e ir para o campo, pessoal. E vai ser essa saída da cidade para o campo que vai começar aí e dar origem ao que nós chamamos de feudalismo. Então, presta muito bem atenção e olho na tela, por favor. Bom, galera, na aula de hoje, nós vamos ver as principais características do feudalismo, a sociedade e a economia que se formou nesse sistema, a divisão desses feudos, que você não sabe o que é ainda um feudo, os reinos germânicos, quem é esse germânico, que reino que é esse, e como que era a política deles, a economia e a religião, certo? Tudo isso na aula de hoje. Bom, pessoal, o feudalismo, ele surge ali do século V ao século XV. Então, olha o tempo que vai durar. Então, ele surge no que nós chamamos de Alta Idade Média, que é o quê? Que é quando o povo, ele foge da cidade, foge das invasões com medo de morrer e vão morar no campo. Mas, professora, morar em que campo? Em que lugar? Bom, nesse campo, esse campo que eu estou falando são territórios que tinham um dono, ou seja, é um nobre pessoal. E as pessoas que estão indo embora da cidade para o campo,
essas pessoas vão morar neste território. Então, o feudalismo, que é um sistema econômico que vai influenciar a política, a economia, a religião e a cultura dos povos no século V ao século XV, começa a se formar aí. Começa a se formar de dois costumes. Um costume que é romano e um costume que é germânico. O costume romano se chama colonato. Colonato vem de colono. O que acontecia? Como esses nobres também estão fugindo da cidade e indo para o campo, os camponeses estão acompanhando. E o que esse nobre vai falar para esse camponês? Olha, você pode morar aqui nas minhas terras, mas em troca você tem que trabalhar para mim de graça. Então eu te dou proteção e uma terra para você produzir para sustentar a sua família. Em troca você trabalha para mim. Então isso é um colonato. E o que é um comitatus, professora? O comitatus é um costume dos povos germânicos. O que é esse costume? Como os povos germânicos, eles não escreviam nada, todas as leis eram faladas, o que acontecia? Tudo era firmado, todos os acordos eram firmados através do uso da palavra. Então, se eu falasse que eu ia, se eu falasse que eu vou lutar, eu ia ter que fazer isso. Então, a palavra de um homem do século V era melhor do que você assinar um documento hoje. Hoje nós sabemos, pessoal, que para a gente cumprir aquilo que a gente fala, a gente tem que assinar documentos, né, acordos. Nesta época, não. O que era o comitatus? Eram laços de lealdade e fidelidade entre o guerreiro e um chefe guerreiro dos germânicos. Então, pessoal, esses costumes, tanto o colonato quanto o comitatus, vai gerar o que nós chamamos de feudalismo. Vou te explicar, então, olha na tela. Bom, pessoal, aqui você está vendo a figura. Vocês têm aqui os pobres, né, que são os servos, que eu vou falar daqui a pouco quem que é. Aqui sentado, provavelmente, vai ser um nobre, e aqui nós temos os seus cavaleiros, tá bom? Que nós vamos saber que cavaleiros são esses, quem são eles, enfim. Bom, o feudalismo promoveu uma reestruturação no modelo de organização social, política, econômica e cultural dos países da Europa Ocidental. O sistema criou um modo de produção que marcou o início da Idade Média após a queda do Império Romano. O sistema teria surgido a partir da junção de dois elementos que pertenciam a civilizações diferentes. Aquilo que eu acabei de te explicar. Um costume vai ser romano e o outro costume vai ser germânico. Esse aqui é o costume romano, que é o colonato. Representava o modo de produção exercido pelos romanos, no qual os camponeses produziam para os donos da terra em troca de proteção. Ou seja, eu não tenho onde morar, se houver aqui uma invasão eu vou morrer, então, Senhor, eu trabalho nas suas terras em troca de proteção. Então, o nobre vai dar essas terras para esse camponês trabalhar e sustentar a sua família, pessoal. E o outro elemento era o comitatus. Esse elemento aqui são dos povos bárbaros. Característica dos povos bárbaros, que consistia na relação de lealdade entre guerreiros e chefes tribais, e que serviu de inspiração para a relação desenvolvida entre os membros da nobreza no feudalismo. Pessoal, é interessante que nesse sistema de comitados funcionava assim. O chefe guerreiro invadia qualquer território e metade daquilo que ele recebia, que ele saqueava, que ele pegava, que ele roubava, ele dividia com os outros guerreiros. E em troca, o que o guerreiro oferecia? Lealdade e fidelidade. Mas, professora, o cara podia trair ele? Pessoal, muito difícil, porque, como eu havia falado, nesta época do século V, uma palavra valia mais que qualquer documento assinado, certo? Então, olha na tela, bora continuar. Bom,
Um dos motivos que levou ao surgimento do feudalismo foi o processo de ruralização, que é aquela fuga da cidade para o campo, que ocorreu com a população em razão da economia ter sofrido com a crise romana. A invasão dos povos bárbaros também foi um dos motivos que favoreceu o início do feudalismo. Os romanos foram obrigados a se afastarem da cidade, levando consigo os camponeses. Pessoal, esses camponeses, eles vão se transformar agora em servos, certo? Eles não vão ser escravos, eles vão ser servos desses senhores que deram esta terra e essa proteção a eles, caso houvesse alguma invasão, certo? Vamos continuar, olhe na tela. Bom, a insegurança e a violência fez com que os feudos, propriedades territoriais, se espalhassem por diversas regiões. Como os reis não tinham subsídios econômicos e nem militares para proteger as populações dessas áreas, a responsabilidade passou a ser dos senhores feudais. Pessoal, um senhor feudal é uma pessoa, é um homem que tem muitas terras. Só que ele não pode proteger todo esse território que ele tem. É como se fosse uma grande fazenda, assim, muitas fazendas. Como ele não tinha um exército para proteger, ele vai dividir esse território no que nós chamamos de feudos. Imagina, eu pego uma fazenda enorme, um território enorme, e vou dividir eles em pequenos sítios, digamos assim. E cada feudo, que são essas terras, eu vou dar para um nobre. Então, esse nobre, ele vai ter que jurar para mim lealdade e fidelidade, e em troca eu entrego estas terras para ele morar com a família dele, para ele cultivar e cobrar impostos. E quem é que vai trabalhar lá? Quem é que vai trabalhar são os camponeses, que agora vão ser chamados de servos. Esses camponeses que estão trabalhando em troca de moradia e comida, pessoal. Tá bom? Vamos continuar. Bom, nessa sociedade feudal havia classes, pessoal. Ela vai ser dividida em classes sociais, tá bom? Geralmente, no feudalismo, há 3 classes: o clero, a nobreza e os servos, tá? Então, olha aqui para mim. Pessoal, o clero são todos os membros da Igreja Católica. Lembra? O catolicismo era a religião oficial. Então, o clero, pessoal, que é representado por padres, bispos, papas, etc., eles eram grandes proprietários de terras. Então, a igreja era riquíssima. E além dela ser muito rica, ela também detinha o conhecimento intelectual e, através desse conhecimento, ela podia controlar as pessoas. Nesse tempo, a galera era muito religiosa e tinha muito medo do inferno, pessoal. Então, para a igreja controlar, era só ela falar isso, que se as pessoas não obedecessem, elas iriam para o inferno, que Deus está muito triste com a ação dela, com a atitude. Então, pessoal, a igreja, ela detinha todo o conhecimento. E naquele tempo, os camponeses, eles não sabiam ler nem escrever, só a nobreza, pessoal. Então, a Bíblia era no latim. Então, esse camponês, essa pessoa de origem mais pobre, mais baixa, ela não sabia ler o que estava escrito ali. Então, o padre, na missa, ele falava o que ele queria. Então, as pessoas acreditavam nisso. Então, a igreja, com isso, ela vai dominar a mente das pessoas. E mais posteriormente vão chamar esse período de período das trevas. Por quê? Porque era simplesmente dominado pelo pensamento religioso. Mas nós vamos ver à medida das aulas que não foi bem assim. Mas a igreja, pessoal, era riquíssima e tinha grande autoridade. Muitas vezes até mais que o próprio rei, tá? Vamos continuar. Bom, a segunda classe é a nobreza, composta pelos senhores feudais. Pessoal, essa nobreza aí que eu tô falando para você são os nobres. É um conde,
é um príncipe, é um rei. Então, são essas pessoas que são os senhores feudais, que são os donos das terras e que vai dividir essas terras e entregar para outros nobres, certo? E são essas pessoas quem vai ter, no caso, esse tanto de gente trabalhando de graça para elas. Então, vão ser os privilegiados da sociedade, certo? Vamos continuar. A terceira classe é a classe dos servos, pessoal. Essa classe é a classe mais baixa e ela é representada pelos camponeses que vão se tornar os servos. Pessoal, um servo vem da palavra servidão. O que isso significa? Professor, um servo, ele era um escravo? Não. Por quê? Porque um escravo, ele é uma propriedade. O dono do escravo, ele pode vender, ele pode trocar, ele pode fazer o que ele quiser. Um servo, não. Um servo, ele não é uma propriedade. Eu não posso vender esse servo, eu não posso trocar essa pessoa. Não. Mas o servo, ele está ligado a mim por laços através das terras, através das obrigações. Olha, eu te dei uma terra para você cultivar e tirar daí o seu sustento. Então, você vai ter que trabalhar para mim. Pessoal, esse servo podia ir embora? Podia, desde que ele pagasse tudo aquilo que ele estava usufruindo lá nas terras desse senhor feudal. Ou então, se o senhor feudal quisesse liberá-lo, certo? Senão, ele tinha que ficar preso lá trabalhando até ele morrer. Triste, né? Mas era assim na Idade Média. Vamos continuar na tela, por favor. Bom, aqui nós vamos ter essas classes sociais. Aqui nós vamos ter o clero, aqui nós vamos ter a nobreza e aqui nós vamos ter os pobres, os servos. Mas eu quero chamar a atenção para você, para essa pessoinha aqui, para esse carinha aqui, que vai ser o cavaleiro medieval. Pessoal, essa classe aí de cavaleiros, né? Cavalheiro não, tá? É cavaleiro, porque o cara andava realmente no cavalo, certo? Bom, esse cavaleiro, ele a princípio, lá no século VIII, que é quando surge essa classe, ele vem de uma classe baixa, mas no século X, ele já vem como nobre. Então, esses cavaleiros aqui, eles vão ser de muita importância, porque eles vão ser a guarda real do rei. E ao contrário do que vocês pensam, na Idade Média não tinha muitas guerras, a galera tá no campo. Então esse cara aqui só trabalhava 40 dias ao ano. Não é ao mês, pessoal, é ao ano. Ele trabalhava 40 dias no ano. Mas, professor, o que ele fazia o resto da vida dele no ano todo? Pessoal, esse cara aqui, ele vai ser um nobre. Então, não tinha cavaleiro que não fosse da nobreza, ok? Então, ele era um nobre. Esse nobre aqui, o treinamento dele começava aos 7 anos, onde ele já assistia outros cavaleiros, onde ele aprendia a ler, a escrever, onde ele tinha conhecimento do que é uma espada, onde ele fazia alguns treinamentos. E ele se tornava cavaleiro quando ele completava 21 anos, certo? Esse cavaleiro, ele tinha que saber nadar, ele tinha que saber correr, ele tinha que saber atirar de arco e flecha. Então, esse cara aqui, ele tinha que ter muitas habilidades. Então, o resto do ano ele treinava, pessoal, ele treinava. Além disso, ele participava também de torneios. Eu não sei se você já assistiu aquelas justas, que é quando o cavaleiro ele sobe no cavalo e aí ele vai com a lança enorme e tenta derrubar o outro que está do outro lado. Pois é, era essa aí a atividade que esse cara fazia o ano todo. E aí é mais interessante o seguinte, que esses cavaleiros, eles vão ter um estandarte e vão ter uma cor. Então, quando acontecia uma guerra, cada cavaleiro levantava uma bandeira enorme, pessoal, que representava o seu estandarte, a sua cor. Então, uma guerra, ela era praticamente assim, como se fosse um carnaval. Tinha muitas cores, verde, amarelo, azul. A cor que existia, tinha lá no meio dessa guerra. Porque cada cor representava um cavaleiro, pessoal. E lembra-se que esse cavaleiro aqui era a elite do exército. O cara, se ele fosse um cavaleiro, ele era de elite, pessoal. Ele era muito, mas muito respeitado, ok? Lembrando
que o cavaleiro, ele é de origem nobre. Não tem como o servo ele ser cavaleiro, pessoal, certo? Então, vamos continuar. Lembrando que nessa sociedade de 3 classes, que é o clero, nobreza e os servos, não há uma mobilidade social. Ou seja, se eu nasci serva, eu vou morrer serva. Se eu engravidar e vou ter um filho ou uma filha, essa minha filha, esse meu filho vai nascer na condição de servo, pessoal. Não tem como eu me tornar um nobre, não tem como eu ser um cavaleiro, não tem como eu ser uma dama. Não tem. Se eu nasci nobre, eu vou morrer nobre. Se eu nasci serva, eu vou morrer serva. Agora a pergunta é que com certeza você está fazendo aí. Mas professora, e se por acaso um nobre se apaixonasse por uma serva que está lá no meio do campo trabalhando? Pessoal, era quase impossível isso, certo? Mas não tinha condições, eles não vão se casar de forma alguma. No máximo vão ter alguma coisinha ali, mas nada, não tem como. As classes não vão se misturar. Hoje nós sabemos que na sociedade que nós vivemos, graças a Deus, nós temos essa mobilidade. Se eu nasci pobre, eu tenho condições de ser rica. Aí você vai ter que achar alguns meios para isso, mas há possibilidade. No feudalismo, não. Se eu nasci serva, eu vou morrer serva. Não tem como eu ir para outra classe, me movimentar. Entendido? Então, vamos continuar. Na tela, por favor. Desta forma, a classe se dividia em suzeranos, que eram os donos das terras, e vassalos, que eram servos trabalhadores. Além disso, era responsável pela gestão de leis, concessão de benefícios, administração, dentre outros. Pessoal, olha aqui para mim. Como eu havia falado para vocês, a nobreza são os donos das terras, os senhores feudais. O que vai acontecer? Esse senhor feudal agora, ele vai receber um nome. Ele vai ser chamado de suzerano. Não é sucerano, não, é suzerano, certo? Só com S. Bom, esse suzerano, ele vai ser o dono das terras, certo? E o vassalo, que é como se fosse o meu empregado, eu vou dar um feudo para ele. Ele vai tomar conta desse feudo. Em troca, esse vassalo, que também é um nobre, ele vai ter que jurar para mim fidelidade e lealdade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se houvesse uma invasão, esse vassalo ia pegar todas as pessoas do feudo dele e iria me proteger, porque eu sou o senhor feudal. Ele deve a mim lealdade e fidelidade. Mas, professora, funcionava? Sim, pessoal. Não sei se você já assistiu Game of Thrones. Aquelas casas lá são assim. Fala dessa história. Fala da relação do senhor feudal, que é o suzerano, e o feudo que vai ser doado, que são os vassalos que vão tomar conta dessas terras. Lá nessas terras, no feudo, esse vassalo, ele vai poder cobrar imposto, ele vai poder administrar, vai fazer a sua lei, ele vai mandar lá. Mas caso haja uma guerra, ele vai ter que proteger o nobre que deu essa terra para ele. Entendido? Então, bora continuar. Bom, o clero era composto principalmente pelos membros do catolicismo. Com isso, o cristianismo, sistema controlado pela Igreja Católica, moldou os comportamentos, os ideais e a cultura do homem medieval, tornando a Igreja a instituição mais poderosa do sistema feudal. Pessoal, hoje não tanto, mas antigamente as igrejas católicas, elas não tinham muita coisa escrita, era mais imagens. Por que acontecia isso, professora? Porque, como eu já disse anteriormente, a galerinha lá que morava na Idade Média, ela não sabia ler. Então, você pinta lá, você pinta os santos, você pinta os apóstolos, e aí você consegue transmitir uma mensagem, certo? Então, até hoje você vê muitas imagens, e essas imagens elas são feitas para que o público da igreja ela entenda aquilo que o padre estava falando, que muitas vezes era da forma que ele interpretava, certo, pessoal? O que ele falava, estava falado, não tinha como eu saber se era verdade ou não, porque eu não sabia ler, entendido?
Vamos continuar. Bom, pessoal, esse feudo, que é essa terra que o senhor feudal, o suzerano, entregou para o outro nobre que vai ser o seu vassalo, ele vai ser muito grande e ele vai ter que ser dividido, certo? E aqui nós temos o feudo dividido em partes. Você tem aí o manso senhorial, olha só a palavra, senhorial, vem de senhor, certo? Aqui você tem um castelo, que é onde esse nobre, o cara que está no feudo, ele vai morar juntamente com a sua família, todo mundo que é nobre está morando aqui, certo? Aqui nós temos as terras comunais, vem da palavra comum. Se é comum, então quer dizer que vai ser usado tanto pela nobreza quanto pelos servos. E aqui nós temos o manso servil. O que é o manso servil? Vem de servo, quer dizer que esse manso pertence ao servo, certo? Vamos continuar. Bom, pessoal, o manso senhorial. As terras do manso senhorial era de utilização exclusiva do senhor feudal, que é aquele cara que está tomando conta do feudo, certo? Porém, os servos eram convocados para trabalhar de 2 a 3 dias por semana nesta terra, sendo que toda a produção era destinada ao senhor feudal. Pessoal, no manso senhorial, tudo que era produzido lá pertencia ao senhor, a pessoa que estava lá no feudo, que era aquela pessoa que estava tomando conta, que era o senhor feudal. A semana tem 7 dias. Nesse manso, o servo ele tinha que pagar impostos. E um desses impostos desse manso se chamava corveia. O que é essa corveia? É onde o servo ele tem que trabalhar de graça de 3 a 4 dias no manso senhorial e tudo que for produzido é do senhor feudal, o dono do feudo. Bom, pessoal, se ele trabalha 4 dias lá, só resta para ele 3 dias para trabalhar para ele e para a família dele. Então, a corveia era um imposto que era cobrado. Então, além dele trabalhar nas terras, tudo que era produzido lá era do senhor. E ele tinha que tirar de 3 a 4 dias da semana, não é mês, ano, da semana, para trabalhar e produzir também para este senhor. Isso aí é a corveia. Vamos continuar. Bom, pessoal, nós vamos ter o manso servil. Eram as terras destinadas ao uso dos servos, camponeses do feudo. Os servos não eram proprietários dessas terras, eles estavam lá emprestados. Lembra, ele tinha que trabalhar em troca de moradia. Mas apenas usavam, e delas deveriam tirar o sustento da família e também pagar as taxas e impostos ao senhor feudal. A condição de servo passava de pai para filho, assim como o direito de usar estas terras. Pessoal, o que acontece? Lá no manso servil, que são as terras dos servos, tudo que eles vão produzir lá, eles vão usar para o seu sustento de sua família. Porém, o que acontece? Lá vai ter um imposto chamado talha, quer dizer o quê? Que metade do que é produzido nas terras dos servos, no manso servil, metade é do senhor. Ou seja, o cara já está trabalhando de 3 a 4 dias para este senhor. Agora vai ter que trabalhar esses 3 dias na terra deles e tudo que for produzido, metade tem que ser do senhor. Então, você já está percebendo que o servo ele era extremamente explorado. Além disso, nós vamos ter um outro imposto que é chamada de banalidades. O que é essa banalidade? É um imposto, pessoal, cobrado pelo senhor feudal pelo uso de ferramentas, tipo moinho, um facão, uma enxada, tudo isso é imposto. Então, se eu sou um servo e eu preciso de um moinho para moer alguma coisa, eu vou pagar o imposto da banalidade para o meu senhor. Até imposto pelas ruas, pessoal, o senhor cobrava. Então, se eu sou um servo, estou passando pela rua que é do meu senhor, eu vou ter que pagar o imposto.
Vê se pode, vê se pode. O cara já é extremamente explorado e ainda tinha que pagar o imposto para poder passar na rua porque pertencia ao seu senhor feudal. Vamos continuar. Bom, nós temos aí as terras comunais, que é de uso coletivo. Essas terras eram os bosques, florestas e pastos. Porém, dependendo do feudo, existiam regras para a sua utilização. Em muitos locais da Europa, era comum a proibição de caça realizada por servos em terras comunais. Os servos podiam levar seus animais para pastarem nestas terras. Então, pessoal, essas terras comunais são o quê? São terras comuns, tanto do senhor quanto do servo. Os dois podiam usar, mas, obviamente, os bosques, as florestas eram usados mais pelo senhor do que pelos próprios servos, pois muitas vezes eles eram proibidos de praticar caça, certo? A caça era justamente somente para o senhor feudal e não para o servo, certo? Dito isso, nós vamos ver que a Europa, no Império Romano do Ocidente, vai se transformar em grandes feudos. E desses feudos, pessoal, quem é que vai estar comandando lá? Muitas vezes vão ser os germânicos, aqueles povos que vão invadir. E com isso vão formar vários reinos, que posteriormente vão formar o que nós chamamos de países. Então vamos dar uma olhada nesses reinos para a gente entender um pouquinho melhor? Vamos lá. Bom, aqui nós temos os reinos germânicos, pessoal, certo? Cada reino desse aqui vai formar um país. Olha só que interessante. O reino dos visigodos vai formar a Espanha e Portugal. O reino dos ostrogodos vai formar a Itália, dos francos, a França, dos anglo-saxões, a Inglaterra. E são esses povos, pessoal, que vão influenciar no idioma, principalmente o idioma alemão e o inglês. Olha que interessante. Então, aqui nós vamos ter esses vários reinos aqui, que posteriormente vão se tornar países, como a Alemanha, como a Itália, como Portugal, como a Espanha. Então, vão ser esses povos germânicos quem vão dar origem a estes países. Olha só que coisa interessantíssima, pessoal. Vamos lá. Então, esses reinos eles vão começar a se formar logo após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, quando Odoacro, líder do Érulos, tomou a cidade de Roma. Com a crise do sistema escravista que assolou o Estado romano, diversos latifundiários deixaram o ambiente urbano e partiram para suas terras, nos vastos territórios que um dia compuseram o Império. Quando os diversos povos de origem germânicas deixaram suas terras ao norte da Europa e passaram a migrar pacificamente ou invadir o território romano, teve início um longo processo de sincretismo cultural, ou seja, a mistura da cultura romana com a cultura germânica, entre os povos chamados bárbaros e romanos. Aí você tem essa imagem de um povo germânico, de um povo bárbaro chegando e os romanos aqui morrendo de medo. Bom, esses germânicos eram divididos em vários povos, por isso que eles vão formar vários reinos. Então, entre eles nós vamos citar os burgúndios, os vândalos, os francos. Esse aqui nós vamos falar deles mais à frente e vai ser um dos territórios dos povos mais importantes, certo? Da Idade Média. Os saxões, os ostrogodos, entre outros. Como que era a organização política desses germânicos? Vamos lá. Eles eram divididos em tribos chefiadas por líderes militares. Sua economia era baseada na agricultura e nos saques oriundos da guerra. É por isso que vai ser formada aquela política que eu falei, que é o comitatus, que é aquela relação de lealdade e fidelidade. E por isso que eles vão invadir o império, porque eles precisavam de terras, já que eles viviam da agricultura. Eles criavam gado, plantavam, somente essa era a economia dos povos germânicos. Vamos continuar.
O poder era determinado pela capacidade de liderança em batalha e garantido a partir de laços de respeito e reciprocidade. O chefe dividia as conquistas com seus pares, que por sua vez prestavam respeito e obediência. Essa relação ficou conhecida como comitatus e benefício, e as relações de suzerania e vassalagem entre nobres baseavam nestes princípios. Bom, como que era a política, a economia e a religião desses povos? Vamos lá. Aqui nessa imagem você pode ver um cavaleiro, né? E aqui você tem a igreja, que é uma instituição muito importante na época medieval. Bom, como que era a organização política desses povos germânicos? Bom, após a queda do Império Romano, a organização das tribos não possuía uma hierarquia, ou seja, não tem um chefe, só um chefe. Os reis, os chefes de guerra e os sacerdotes tinham um poder circunstancial baseado no consenso. Era comum as decisões serem tomadas por unanimidade, através das aclamações em assembleias de homens livres. Quer dizer o quê, pessoal? Que não tinha só um chefe. Todas as decisões feitas pelos germânicos eram feitas em comum acordo, certo? Então, todo mundo votava, não tinha uma pessoa que decidia por todo mundo. Então, se todo mundo votasse, se fosse consenso entre todos os guerreiros, então, ok. Se não, essa ideia era abandonada e aí eles iam ouvir outras ideias, entenderam? Vamos agora falar da economia. Bom, a economia dos germânicos funcionava no seguinte: eles viviam em casas comunais, bem simples, construídas de madeira e barro, onde viviam homens e animais. Uma tribo não tinha mais que 20 casas, certo? Então eram tribos bem pequenas. Alimentavam-se de nozes, raízes e tubérculos. Sua atividade principal era o pastoreio, mas eram as raras as vezes que comiam carne. Os povos germânicos praticavam agricultura e deixavam grandes espaços de terreno livre ao redor de suas tribos, que lhes serviam de pasto para o gado. Pessoal, é interessante falar que os germânicos, eles são politeístas, né? Eles não eram cristãos, eles não eram monoteístas, e com isso, eles vão dar origem numa religião que nós chamamos de paganismo. Ou seja, o que é um pagão? Não sei se você já ouviu falar esse nome. Pagão é qualquer pessoa que não pratica o catolicismo. Então, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Como eles eram pessoas guerreiras que invadiam terras e etc., eles acreditavam no Valhalla. O que é o Valhalla? O Valhalla é o paraíso. Então, para um guerreiro ir para o paraíso, para o Valhalla, ele tinha que morrer em guerra. É por isso, pessoal, que eles invadiam terras, eles não tinham medo de morrer. Para eles, era uma honra morrer num campo de batalha, já que eles iam encontrar Valhalla, que é o paraíso. Eles também acreditavam em alguns deuses, tipo Odin, que é o deus da guerra, então é um deus guerreiro, então vem aí a origem da guerra para esses povos, e também o Thor, que é o deus do trovão. Então, se você quer ter algo assim mais detalhado, você vai lá, assiste Os Vingadores, certo? E Thor também, os três, você consegue entender como que essa religião funcionava. Bom, pessoal, é isso. A aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido absolutamente tudo. Vamos voltar nas próximas aulas, continuando a falar do feudalismo, mas na aula de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que tenham prestado atenção e até a próxima aula. Um beijo e tchau!